por aqui nós seguimos e vamos falar de Rio Grande do Sul. A gente já trouxe alguns dados, informações, boletim atualizando com os fatores que têm ocorrido no estado, direto do estado do Rio Grande do Sul. E agora nós vamos falar sobre agricultura, falar também sobre produção de proteínas no estado. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com César Castro Alves, ele que é gerente da consultoria agro do Itaú BBA e participa conosco ao vivo. Obrigado pela participação, César. E um dos fatores que a gente estava olhando, inclusive no levantamento feito pelo Itaú BBA, são as perdas e o impacto de perdas que devem ser sentidos, principalmente agora, claro, durante o mês de maio, em relação às produções do estado do Rio Grande do Sul. Dentro daquilo que já existe de informação e o peso que se tem em relação ao PIB do estado do Rio Grande do Sul, em relação à arrecadação e aquilo que representa também em termos financeiros, qual é a principal cultura ou produção que deve ser mais penalizada com essas enchentes? Porque tem se falado bastante de arroz, mas qual seria, no entendimento de vocês, aquela que pode ser aí também muito penalizada? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. Eu concordo com você, nós temos relação maior aqui com a cultura do arroz, justamente porque 70% da produção brasileira está no estado, né? Então, nem tanto pelo volume de arroz que pode ter sido perdido nas lavouras, né? Grande parte já estava colhido, né? A gente tem feito cálculos aqui com 82% da colheita já tendo ocorrido antes das chuvas. Então, sim, tem aí possivelmente alguma coisa com 1,3 milhão de toneladas de arroz sob risco, né? Mas nem tudo isso nós acreditamos que vai ser de fato perda, né? Então a situação ainda é muito incerta, né? Nós não temos aqui boas informações do que pode ter sido perdido em armazéns, mas achamos que a redução é menor do que essa perda potencial, né? Então o fato de ter a colheita já ter ocorrido em grande parte da área e esse arroz estar no estado é o que complica, né? Em grande medida, a logística vai precisar ser reestabelecida para que esse arroz possa ser movimentado aí para outras regiões do país. Então, essa cultura, sem dúvida, é a que mais preocupa aqui pela relevância da região. César, você falou de escoamento, a estrutura logística do estado do Rio Grande do Sul toda comprometida, né? Neste caso, o peso que tem essa estrutura e o tempo que vai demorar, que vai durar para revitalizá-la após as enchentes baixarem, pesa mais do que essas perdas que, inclusive, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, diversos especialistas do mercado de arroz do Rio Grande do Sul participaram e estavam amenizando essas perdas com o cereal, apesar de existirem, mas mostrando que existe arroz no Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Também tem outras culturas que estavam em campo, mas é isso que pesa mais, de uma maneira mais definitiva para o Estado? Eu acho que sim, ainda, né, todo mundo está trabalhando ainda com estimativas preliminares. Nosso número aqui que nós temos reduzido, né, da perspectiva de produção é de 350 mil toneladas. Nós achamos que isso sim está perdido, mas tem uma outra parte da história aí, o arroz armazenado e eventualmente esse resto que não foi colhido pode eventualmente ser um pouco maior, mas nós não achamos que há um risco de abastecimento, né, definitivamente. Até aqui a situação, o problema é a logística, né, desse arroz para ele poder movimentar e o risco, né, de algum oportunismo, uma especulação em cima dessa concentração da produção lá no estado. Então, sim, a estrutura, toda a reconstrução, né, que o estado vai precisar fazer, vai ser muito demorada, muito longa, mas é possível que a gente consiga deslocar, né, no devido momento, não é agora, né, continua chovendo muito lá, deslocar esse arroz para outras regiões e acalmar um pouco. Então, é isso, as perdas que nós até aqui estamos trabalhando, né, com as informações ainda escassas que nós temos, é bem menos, né, do que 1 milhão e 300 mil toneladas potencialmente sob risco,
e isso sugere que o problema é logístico, né, e não de disponibilidade. O estado do Rio Grande do Sul tem até uma cultura, né, que tem muita gente comentando, que é o trigo, que não foi afetado, até porque não foi nem semeado ainda o trigo. No Rio Grande do Sul, costuma-se ser no final deste mês. Talvez atrase um pouco agora por conta dessa questão, mas normalmente começa no final do mês de maio a semeadura do trigo. E aí, pensando nesse mercado, Rio Grande do Sul é, juntamente com o Paraná, o maior produtor do trigo, do cereal em todo o Brasil, tinha uma estimativa de 4 milhões e 400 mil, próximo a 4 milhões e meio antes dessa situação, e já era pressionado não por uma questão de clima, mas por uma questão de preço de trigo. Havia uma certa desmotivação por conta de precificação. Você acredita que o que aconteceu, como possa afetar o solo, possa mudar esse entendimento de investimento do produtor gaúcho? Acho que sim, Fabiano. A situação, ela acho que é muito diferente de 30 dias atrás, né? Como você bem colocou, o trigo geralmente ele é instalado no final de maio ali, no início de junho. Essa janela vai ficar muito difícil de ser conseguida, né? De ser plantar. Primeiro porque tem previsões de chuva até o final do mês. Segundo, que não se sabe a condição, né? Provavelmente os solos vão estar muito encharcados e algumas áreas pode ter sido bem destruído, né? As camadas, né, de solo, palhada. Então, muito incerto em que condições, né, caso o produtor opte, decide plantar, né, em que condições ele vai conseguir fazer isso. Eu imagino que no melhor cenário vai estar muito úmido ainda no mês de junho, então a conferir. Por outro lado, a questão do preço, o mercado tem mudado um pouco, o balanço de trigo ele está aparentemente ficando mais apertado, né, a previsão, né, de balanço para o ciclo 24-25, grande parte disso por conta de seca na Rússia, então os preços de trigo têm reagido um pouco lá fora, e pode até ajudar um pouco o milho nessa história, né? Porque está muito pressionado também, muito baixo lá fora. Então, do ponto de vista de mercado, eu acho que a situação ela fica diferente. Essas 4,4 milhões de toneladas que você citou, que eram previstas, né, para o Rio Grande do Sul, isso significaria que o Rio Grande do Sul poderia representar nesse ano alguma coisa como 45% da produção brasileira de trigo. Isso não vai acontecer, né? Então, grande parte disso deve acontecer no Paraná, mas ainda é cedo, tá, para dizer o que pode ser a safra de trigo no sul, mas eu destacaria uma melhora do cenário do ponto de vista de preço, mas uma complicação muito grande para se fazer essa instalação da cultura, ainda que seja no mês de junho, após esse excesso de chuvas, os alagamentos que devem ter destruído muito a condição dos solos. Falando um pouco de proteínas, de mercado de proteínas, pensando em carne bovina, de frango e de suínos. Em carne bovina, se a gente olhar os 4 primeiros meses do ano, em abate CIF, que são os números que a gente tem trabalhado por aqui, o Rio Grande do Sul vai chegar ali em torno de 4%, 4,4%, talvez um pouco mais, a depender da fonte, né? Então, em teoria, uma queda desse rebanho e também a incapacidade da indústria conseguir abater agora não teria influência sobre os preços de carne bovina ou também de boi que estão caindo por conta da seca que está no resto do país, principalmente no centro-sul. Agora, quando a gente fala de frango e de suínos, o peso é diferente. A produção de carne de frango no Rio Grande do Sul é maior do que 10%, é superior a 10%, não sei exatamente o número, e de carne suína é de quase 20%. Né? Você acredita que isso mexa com o preço do mercado? A indústria consegue, a cadeia produtiva integrada consegue se organizar para produzir em outro estado? Como é que a gente pode ver esse abastecimento de proteínas, mas principalmente de frango e de suíno? Bem, é isso mesmo, né? Com os números do ano passado da produção de carnes, né, pensando em 2023, o Rio Grande do Sul representou 11% da produção de carne de frango e 17% de suína. Nesse caso, diferentemente das lavouras, que a gente tem alguma sinalização do que tinha colhido e consegue estimar mais ou menos, né, a perda potencial, aqui é muito mais incerto nas proteínas,
porque nós ainda não conhecemos as possíveis perdas de rebanhos, né, tanto de suínos, se eventualmente tiver acometido granjas com matrizes, seja de frango, né, ou de corte ou de suínos, isso o processo ele é bem mais demorado para ser reconstruído. Então esse é um ponto aqui, há uma incerteza no que pode ter sido perdido de rebanho, o Estado demoraria mais a se recuperar. Entretanto, nós temos informações que no começo da semana passada tinham muitas plantas, né, paralisadas, elas foram retomando e é possível que a logística esteja de uma maneira emergencialmente sendo refeita, né? Deve demorar muito tempo a tudo voltar como estava, mas pelo menos os acessos às propriedades para se levar rações e retirar animais, até aqui a gente não vê sinais de grandes obstruções. No curto prazo, certamente os preços devem subir, já estão subindo, né? A carne de frango, por exemplo, em Porto Alegre já subiu 10%, né, desde o início dessas chuvas. Isso não está acontecendo em outros estados, mas no suíno sim. No suíno tem um movimento até antes das chuvas de uma recuperação, possivelmente tem a ver com o início de mês, né, primeira quinzena. Em outros estados também vem subindo. Eu acho que sim, as proteínas devem subir, né, na região durante o curto prazo. Mas o restante do Brasil tem uma capacidade, eu acho, de suportar essa eventual redução e, no devido momento, equilibrar a oferta. Tá? Não vejo aqui um risco de disrupção, nada disso, até porque as margens, né, de aves e suínos elas vêm bem esse ano, em grande medida pelos custos baixos aí dos ingredientes da ração. Então, isso significa que há estímulo econômico para outras regiões expandirem e compensar essa eventual demora da produção gaúcha para se recuperar. Então, a curto prazo, os preços podem subir um pouco, né? Regionalmente, certamente vai acontecer. Eu acho que no leite também, né? O Rio Grande do Sul representa aí 13% da produção nacional de leite. Mas em bovinos e ovos, né, 5, 7%, aí eu acho que não. Principalmente em bovinos, porque o Brasil está num ciclo de oferta elevada de gado, então, em grande medida, as outras regiões têm abatido um volume muito alto de gado. Então, permite, sim, a gente equilibrar aqui os preços, né? Não imagino um impacto significativo de maneira alguma aqui no setor de bovinos. Mas aves e suínos, sim.